Olá, bora mergulhar juntos no documento mais importante do Brasil. A gente vai desvendar a Constituição Federal. Pensa nela como a grande lei, a lei-mãe que organiza todo o nosso país, define nossos direitos e, mais importante, serve de base para todo o nosso sistema de leis. Vamos entender como essa engrenagem funciona. Para começar, a gente precisa entender um conceito que é a chave de tudo: o fundamento de validade. Parece complicado, mas não é. Imagina a Constituição como o alicerce de um prédio, bem forte, bem sólido. Todas as outras leis que existem, municipais, estaduais, federais, são os andares que a gente constrói em cima desse alicerce. E qual é a regra? Para um andar ser seguro, para ele valer, ele tem que estar perfeitamente alinhado com a base. Se uma lei nova vai contra o que a Constituição diz, bom, ela é considerada inválida. Simples assim, ela não se sustenta. Então, esse vai ser o nosso mapa da conversa de hoje. Primeiro, a gente vai entender por que a Constituição é a nossa lei fundamental. Depois, vamos fazer uma viagem no tempo, olhando as outras constituições que o Brasil já teve. Aí, vamos direto a um ponto crucial. A nossa Constituição atual é democrática ou foi imposta? Em seguida, a gente vai descobrir a personalidade dela, as suas características. E, por fim, vamos entender por que ela é vista como uma verdadeira fortaleza de leis. E para começar essa viagem, a gente precisa olhar para trás. É impossível entender a Constituição de 1988 sem conhecer suas antecessoras. Sabe, ela não apareceu do nada. Ela é, na verdade, o resultado de uma longa e, muitas vezes, bem conturbada história política e social do Brasil. Agora, olha que interessante essa linha do tempo. Dá para ver um padrão bem claro aqui, né? A história do Brasil fica nesse vai e vem entre constituições outorgadas, ou seja, impostas por quem estava no poder, e as promulgadas, que nascem de um processo mais democrático, com participação popular. É um retrato perfeito das idas e vindas da nossa democracia. Então, vamos focar um pouco mais nessa primeira grande classificação. É super importante entender como uma Constituição nasce, de onde ela vem. A diferença aqui é gigantesca. Uma Constituição promulgada é aquela criada por representantes que foram eleitos pelo povo, ou seja, ela reflete a vontade da sociedade. Já a outorgada é o contrário, é um ato de força, ela é imposta de cima para baixo, sem nenhuma consulta popular. É a cara de regimes autoritários. E aqui está o ponto principal para a gente. A nossa Constituição atual, que a gente chama de Constituição Cidadã, é promulgada, ela nasceu de um processo democrático, foi escrita por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita especialmente para isso. Ela é, na verdade, um grande pacto que a sociedade brasileira fez para recomeçar depois de um longo período de ditadura. Ok, já entendemos que a origem dela é democrática. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais para entender a identidade da nossa Constituição. A gente pode classificar ela pela forma, pelo tamanho e detalhamento e também pelo conteúdo. Vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, a forma. A nossa Constituição é escrita. O que isso quer dizer? Que todas as regras dela estão reunidas num único documento, um livro oficial. É o oposto de uma Constituição costumeira, como a da Inglaterra, por exemplo, que não está em um único documento, mas é formada por um conjunto de leis, tradições e decisões da justiça ao longo do tempo. Segundo, a extensão ou o tamanho dela. A Constituição brasileira é considerada analítica. Isso significa que ela é bem longa, detalhada e entra em assuntos muito, mas muito específicos. Já uma Constituição sintética, como a dos Estados Unidos, é mais enxuta. Ela foca só nos princípios gerais de organização do Estado e deixa os detalhes para as leis comuns. E olha, esse slide aqui é a prova perfeita do quão analítica ela é. Sim, é isso mesmo que está escrito. Está na nossa Constituição, a lei máxima do país, um artigo falando que uma escola específica, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, tem que ser mantida pelo governo federal. Parece algo muito específico para estar na Constituição, né? Mas isso mostra bem qual foi a intenção na época, detalhar e proteger uma série de temas considerados importantes. Em terceiro lugar, o conteúdo. A nossa classificada como formal. O que raios isso significa? Significa que para uma regra ser considerada parte da Constituição, o que importa é o processo pelo qual ela passou para ser aprovada. Se ela seguiu todo o caminho super complexo de uma emenda constitucional, pronto, ela vira matéria constitucional, não importa o assunto. O foco é na forma, no processo e não no conteúdo em si. E isso nos leva direto para a nossa última classificação, que talvez seja uma das mais importantes. Afinal, com tudo isso, como a nossa Constituição se protege de mudanças a toda hora?
A nossa Constituição é rígida. Isso quer dizer que para mudar qualquer coisa nela, o processo é muito mais difícil, muito mais exigente do que o processo para criar ou mudar uma lei comum do dia a dia. Uma Constituição flexível, por outro lado, poderia ser alterada com a mesma facilidade que uma lei qualquer. Então, a pergunta que não quer calar, depois de tudo isso, é fácil mudar a Constituição brasileira? A resposta é um gigantesco e sonoro não. E isso é de propósito. Essa rigidez toda funciona como um mecanismo de defesa, sabe? Ela serve para proteger os nossos direitos fundamentais, a estrutura do Estado, os princípios democráticos, de mudanças feitas na pressa ou por interesse de um governo que está de passagem. Ela foi feita para garantir estabilidade. Então, para a gente fichar e amarrar tudo, esse aqui é o DNA da nossa Constituição. Ela é promulgada, ou seja, democrática, escrita num documento único, analítica, bem detalhada, formal, porque o processo é o que importa, e rígida, difícil de mudar. Cada uma dessas características define como o nosso país é governado e como nossos direitos são protegidos. E, para terminar, fica uma reflexão. Essa rigidez toda, essa fortaleza que protege as nossas leis mais importantes, será que ela é sempre a melhor forma de proteger a democracia? Ou será que, em alguns momentos, ela pode acabar engessando o país e dificultando o progresso e as mudanças que a sociedade precisa? É uma ótima questão para a gente continuar pensando.